O livro de Enoque é tido como um livro apócrifo do Antigo Testamento que mostra eventos que aconteceram antes do nascimento e do ministério de Jesus. Este livro não é reconhecido como parte das Escrituras, divinamente inspirada pela maioria das denominações cristãs. O livro foi desacreditado, em parte porque contém informações sobre anjos caídos, que se acasalam com humanos e procriaram a raça chamada Nefilins. O texto original foi perdido no final do século IV, mas depois foi recuperado na Etiópia Abissínia em 1773. A seita cristã etíope é o único grupo que inclui o livro de Enoque em suas escrituras. Aqui revelaremos a você os mistérios chocantes do livro de Enoque, que foram proibidos na Bíblia. Mas antes, já deixa o seu like, ative o sininho, para ficar por dentro de todas as novidades aqui do nosso canal. Quem foi Enoque? Pela Bíblia, sabemos que Enoque foi neto de Adão, bisavô de Noé, que viveu uma vida santa e fiel ao Senhor. Ele também se tornou um pai de Matusalém, o homem que viveu mais tempo, com mais de 3 séculos na terra, tendo numerosos outros descendentes. Enoque é uma das únicas 2 pessoas mencionadas na Bíblia que foram levadas diretamente ao céu, escapando da morte. Após 365 anos na terra, Deus o levou, como está escrito em Gênesis, capítulo 5, versículo 24. O verbo levar parece significar que ele foi arrebatado ou levado embora, talvez de maneira semelhante a como Deus levou o profeta Elias. Ao longo dos anos, Enoque viveu com fé, o que fez toda a diferença em sua vida. Não importa o que acontecesse, ele confiava em Deus, obedecia a Deus, e Deus o amava tanto que o poupou da experiência da morte. Enoque é o tema de muitas tradições judaicas e cristãs, sendo considerado o autor do livro de Enoque, e também chamado de o escrivão do julgamento. No Novo Testamento, Enoque é mencionado no Evangelho de Lucas, na Epístola aos Hebreus e na Epístola de Judas, que também faz citações dele. Ele é venerado como santo na Igreja Católica, na Igreja Ortodoxa do Leste e na Igreja Ortodoxa Oriental. Enoque foi um famoso pregador. Sua mensagem era sobre o julgamento de Deus contra a humanidade. Seu ministério foi precursor do ministério de Noé, um pregador da justiça e construtor da arca. Dada a extensão da falta de retidão e impiedade no mundo, era notável que um homem se levantasse para proclamar o julgamento sobre seus vizinhos. Para saber mais sobre o contexto desse personagem mítico e as experiências sobrenaturais que ele teve, é preciso voltar nossa atenção para os livros apócrifos escritos por Enoque, os manuscritos do Mar Morto. No final de 1946 ou início de 1947, perto do antigo assentamento de Qumran, localizado na margem noroeste do Mar Morto, agora conhecida como a margem oeste, um dos jovens pastores jogou uma pedra em uma abertura na lateral de um penhasco e ficou surpreso ao ouvir um som de estilhaço. Ele e seus companheiros entraram na caverna mais tarde e encontraram uma coleção de grande jarro de argila, 7 dos quais continham rolos de couro e papiro. Um negociante de antiguidades comprou os itens, que acabaram nas mãos de vários estudiosos, que estimaram que os textos tinham mais de 2000 anos de idade. Após a descoberta de milhares de fragmentos adicionais de rolos de 10 cavernas próximas, juntos, eles compõem entre 800 e 900 manuscritos. O livro de Enoque é composto por 5 livros: o livro dos vigilantes, o livro das parábolas, o livro astronômico, as visões do sonho e as epístolas de Enoque. O livro de Enoque. O livro de Enoque é composto por várias obras monumentais. Eles introduzem brevemente importantes temas, como recompensas, punições, o fim do mundo e o julgamento final. O primeiro livro inclui os capítulos 6 a 36. E trata principalmente de anjos, a árvore da vida, Jerusalém e o universo. O livro dos vigilantes conta a história dos anjos caídos de Gênesis, capítulo 6, versículos de 1 a 4, que se casaram, geraram os Nefilins e ensinaram tecnologia avançada à humanidade, o que acabou levando ao grande dilúvio e à destruição deles. Nefilim significa os caídos, e são descritos como uma espécie de seres grandes como gigantes. Existem várias interpretações sobre a relação entre os filhos de Deus e os Nefilins. Alguns interpretam os filhos de Deus como anjos caídos e os Nefilins como a descendência deles, com mulheres humanas. Essa visão foi descrita no primeiro livro de Enoque, um texto judaico não canônico, e continua sendo uma explicação popular.
O primeiro livro de Enoque também menciona os nefilins como gigantes, que parece estar de acordo com pessoas de grande estatura. O gigantismo aparente dos nefilins é argumentado como sendo decorrente de sua origem sobrenatural, embora alguns tenham considerado teologicamente problemático sugerir que anjos ou demônios, enquanto seres puramente espirituais, pudessem se reproduzir fisicamente com seres humanos. Essa visão sobrenatural sustenta que os nefilins eram simplesmente homens que se afastaram da retidão. Especificamente, alguns teólogos consideram que os filhos de Deus são uma referência aos descendentes de Sete, o filho justo de Adão, e os nefelins eram membros de sua linhagem, que rejeitaram a Deus. Essa visão, conhecida como visão setiana, foi sustentada por Santo Agostinho e por outros pais da Igreja, bem como por muitos teólogos judeus. A visão setiana algumas vezes foi elaborada com a afirmação de que as filhas dos homens eram mulheres ímpias da linhagem de Caim, o filho homicida de Adão, com os nefilins sendo meros humanos. Seus tamanhos gigantescos eram interpretados de várias maneiras, literalmente ou metaforicamente. Embora indiscutivelmente fossem considerados grandes guerreiros, a segunda parte do livro de Enoque são as parábolas de semelhança, um livro apocalíptico sobre o Filho do Homem e o Ancião dos Dias. Essas antigas profecias sobre Jesus estão diretamente alinhadas com o que encontramos na Bíblia e notavelmente similares ao livro do Apocalipse. O livro astronômico é um relato detalhado das estrelas e suas funções. As visões de sonhos são a profecia de toda a história humana, desde a criação da humanidade até o fim dos tempos e o juízo final. O passado, o presente e o futuro são previstos em grande detalhe. A profecia da semana é semelhante à estrutura de profecia no livro de Daniel, e a sessão final nos lembra como devemos viver. Enoque narra as lições e sabedorias que aprendeu na vida e que todos estamos sujeitos a Deus. Finalmente, os fragmentos de Noé são a história não contada de Noé da Bíblia. Sabemos mais sobre sua missão de salvar toda a humanidade e as lutas de seu pai Lameque e de seu avô Matusalém. Cada obra é independente, mas todas estão ligadas por um tema comum: o castigo dos ímpios e a bem-aventurança dos justos. Os mistérios do livro de Enoque. O livro de Enoque possui várias menções que contradizem a Bíblia. No capítulo 10 de Enoque, versículos 1 a 3, menciona Noé, mesmo que a Bíblia ensine que Enoque foi levado ao céu anos antes do nascimento de Noé. Afirma que então o Altíssimo Grande Santo falou com o filho de Lameque, na presença de Uriel. Lameque disse a ele: Vá Noé, e conte a ele sobre o dilúvio em meu nome. E diga a ele só o momento em que toda a terra entrará em colapso. Um dilúvio está previsto para atingir a terra inteira e destruirá tudo que estiver lá. A Bíblia afirma que Enoque retornou à terra, depois de ser transladado ao céu. Então, se ele escreveu o livro de Enoque, como poderia ter sabido sobre Noé e o dilúvio? No livro de Enoque, capítulo 10, versículos 8 a 9, Deus coloca a culpa por toda a corrupção na terra em um demônio chamado Azazel, afirmando que toda a terra foi corrompida pelas obras que Azazel ensinou e lhe atribui todo o pecado. A Bíblia não menciona nenhum outro demônio além de Lúcifer, também conhecido como Satanás ou o Diabo. Isso não quer dizer que não haja outros demônios, mas eles simplesmente não são nomeados. E Satanás é aquele que finalmente é responsabilizado pelos males do nosso mundo, pois é ele o originador do pecado. Jesus disse em 1 João capítulo 3 no versículo 8, que quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Além disso, no livro de Enoque, capítulo 13, versículos 5 e 6, implica que os anjos caídos se arrependeram de seus pecados. A Bíblia indica o oposto, pois diz que o futuro de Satanás e seus anjos caídos é o fogo eterno. Em Mateus, capítulo 25, versículo 41, afirmando: Então ele dirá também aos que estiverem à esquerda: Afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Visto que o diabo e seus anjos estão destinados ao fogo do inferno, isso indica que eles não estão dispostos a se arrepender, pois todos aqueles que se arrependem de seus pecados recebem a promessa de livramento da destruição no inferno. O capítulo 3 de 2 Pedro, versículo 9, declara que o Senhor não retarda a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento.
Não apenas é afirmado no livro que os demônios se arrependeram, mas também afirma que os demônios não podiam mais entrar em contato com Deus após sua rebelião inicial, afirmando que não podiam falar com Deus, nem levantar os olhos para o céu. No entanto, em Jó capítulo 1, Satanás podia se apresentar diretamente a Deus no céu, conversar com ele sobre Jó e sua fidelidade. O conceito de céu também é descrito de maneira diferente no livro de Enoque, descrevendo Deus no céu de uma maneira completamente não bíblia. A Bíblia em Apocalipse, capítulo 21, versículo 21, descreve o solo na cidade do céu como sendo feita de ouro, dizendo: a rua da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. O livro de Enoque capítulo 14, versículo 10 diz: seu solo era de cristal. Esse é apenas um exemplo das muitas contradições que o livro de Enoque apresenta em sua descrição do céu. Em comparação com a Bíblia, existem muitas outras contidas no livro de Enoque. Nos capítulos 14, versículos 9 a 25, muitas contradições astronômicas e meteorológicas do livro de Enoque desafiam tanto a Bíblia quanto os fatos científicos modernos. Por exemplo, no capítulo 33, versículos 1 a 4, o livro de Enoque afirma que Enoque mapeou e contou todas as estrelas no céu. No entanto, Jeremias, capítulo 33, versículo 22, afirma que as estrelas não podem ser numeradas, pois é fisicamente impossível devido à sua grande quantidade. Os astrônomos estimam que existam cerca de 100 milhões de estrelas apenas na Via Láctea. Além disso, existem milhões de outras galáxias. Também no livro de Enoque, capítulo 41, o vento, a neve, o granizo e a lua saem de um recipiente de madeira no céu. Isso é ridículo, não científico e não estar de acordo com a Bíblia. Talvez você esteja começando a entender porque o livro de Enoque não faz parte da Bíblia. Porque o livro de Enoque não está incluído na Bíblia. O livro de Enoque acaba sendo visto como muito inspirador, como uma visão geral de todas as coisas passadas, presentes e futuras. Desde Gênesis, até o Filho do Homem Jesus Cristo, até o dia secreto do julgamento, é quase toda a Bíblia em um único livro. Mas a pergunta importante é: por que o livro de Enoque não está incluído na Bíblia? Bem, embora o livro seja fascinante de ler, é importante notar que o primeiro livro de Enoque não é considerado como escritura, ou seja, o livro não é inspirado por Deus. O livro foi citado no livro apócrifo de Baruque, em vários manuscritos da igreja primitiva. Ele contradiz a Bíblia diversas vezes. Na verdade, o livro de Enoque se enquadra na categoria de escritos chamados pseudepigrafia, o que significa que o autor não é quem afirma ser. Isso faz sentido porque o livro de Enoque fala sobre Noé, enquanto a Bíblia indica que Enoque foi levado ao céu antes do tempo de Noé. Portanto, é muito mais provável que o livro de Enoque tenha sido escrito por outra pessoa posteriormente e falsamente afirmou que Enoque era o autor original. Portanto, o livro de Enoque não possui muito valor para os cristãos que estão tentando aprender as verdades do Evangelho. Mas uma das razões pelas quais Judas pode tê-lo citado é porque era bem conhecido na época, e o trecho que ele citou continha alguma verdade inspiradora que ajudou a fortalecer seu argumento a favor do Evangelho. O livro autêntico de Enoque é chamado de livro etíope de Enoque, uma obra pseudopegráfica. A única cópia completa conhecida é a tradição etíope de uma tradução grega anterior, feita na Palestina, usando o hebraico original e o aramaico como fonte. Como o livro de Enoque foi escrito após Cristo, quem quer que estivesse tentando compilar o que Enoque disse sobre sua filosofia e ensinamento, omitiu Matusalém, de acordo com a tradição oral. Visto que a fonte não é confiável, o livro de Enoque não foi incluído nos livros da Bíblia, sendo considerado duvidoso. O livro de Enoque é um mistério, e ninguém sabe ao certo se foi escrito pelo próprio Enoque ou compilado por alguém inspirado por ele. Muito não se sabe sobre o livro, e muitos mistérios ainda estão por serem solucionados. Mas o livro de Enoque foi excluído da Bíblia e a contradiz em muitos aspectos. O que você pensa sobre a veracidade do livro de Enoque? Será que ela realmente está certa? Ou é apenas uma Bíblia falsa? Deixe nos comentários a sua opinião. Histórias do Tio Dé vai ficando por aqui. Obrigado por ter ficado até o final. Forte abraço e até o nosso próximo vídeo.